Pois bem, chegamos ao momento da palavra, momento de ouvirmos a celebração da voz de Deus, a palavra que jamais voltará vazia. John Piper dizia assim, às vezes eu ficava ansioso demais, achando que a pregação que eu fazia não gerava frutos na vida de ninguém. Mas todas as vezes que esses pensamentos vinham à minha mente, vinha a palavra de Isaías, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Louvado seja o Senhor. Eu creio que esta palavra não voltará vazia para o coração da igreja. Assim seja, em nome de Jesus. Bom, vamos ouvir a palavra. Abra aí a sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52. Lições do menino Jesus. Vamos aprender com ele a equilibrar céu e terra, o modelo para um desenvolvimento pleno na vida. Vamos fazer a leitura da Santa Palavra, vamos fazer a leitura de todo o texto desta manhã, 41 a 52. Diz a palavra do Senhor: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Ou seja, foram um dia, mais um dia voltando. No terceiro dia, 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Estamos falando de um menino de 12 anos, ouvindo e interrogando os doutores. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré. E era-lhes o quê? Submisso. Jesus era submisso aos seus pais. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Que palavra maravilhosa. Vamos orar a Deus. Vamos entregar esta semente, esse sermão nas mãos do Pai. Senhor Jesus, Deus único e verdadeiro, o momento de expor as Escrituras tem transformado a história deste mundo, Pai. Desde que a criação se fez, foi pelo poder da palavra: haja luz e houve luz. Bereshit. Quando o Senhor quis dar ao teu povo palavras sólidas, levou um servo Moisés para dar-lhe as leis, instituiu mandamentos e disse: ouve Israel, Shema Israel. E assim, por meio do Filho Jesus, a última e grande total revelação de Deus, o Senhor nos tem falado: céus e terra passarão,
mas a tua palavra não há de passar. E assim, Deus, nós queremos nesta maravilhosa oportunidade, ao expor o texto sagrado, compreender estas que foram as primeiras palavras de Jesus registradas na Bíblia. As primeiras palavras da vida de Jesus registradas na Bíblia foram estas, aos 12 anos de idade. Para que estas palavras transformem nossa vida, transformem nosso entendimento e tragam-nos responsabilidades, conhecimento e crescimento pleno, pessoal, comunitário e familiar. Assim nós oramos em nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, amado irmão Alcir Bernardo. Igreja querida, família amada, povo de Deus, ministros de uma nova aliança, aqueles que são propriedade exclusiva do Senhor Deus. A peregrinação é importante para nós entendermos a relevância do que está ocorrendo. É bom nós voltarmos à palavra do alemão Sitzenleben, entendermos o contexto do que está acontecendo, para podermos mergulhar profundamente no texto. Então, é importante entendermos que esta peregrinação anual a Jerusalém para a festa da Páscoa era um mandamento central na vida judaica, estabelecida pela lei de Moisés. Ano após ano, o povo ia a Jerusalém, ia participar de um evento religioso instituído por Deus. Os homens eram obrigados, homens adultos, a estar presentes. E embora as mulheres não tivessem essa obrigação, assim como Maria, muitas participavam também desse evento, porque reconheciam o valor de tal ordenança da Páscoa, entendiam o valor espiritual que aquilo representava para a vida, para a família e para a comunidade. A ideia, mais ou menos, trazendo como numa ponte para nós hoje, é assim, é como que a devoção perfeita gerava obediência perfeita. E você sabe que isso é extremamente importante, essa ideia, esse conceito para nós, porque a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, teologia e vida precisam caminhar juntos. Palavra de Deus e a moral precisam caminhar juntos. São coisas indissociáveis. Se eu tenho uma vida doutrinada, uma vida na palavra, normalmente uma pessoa devassa, uma pessoa mundana, na maioria das vezes uma pessoa doutrinariamente herética, doutrinariamente equivocada. Então a adoração perfeita gerava essa obediência perfeita. Você se lembra, por exemplo, no caso de Ana, lá em Samuel, quando o povo o escrito sai de Juízes, um tempo de conturbação, e a gente espera que o escritor venha trazer o levantamento de um guerreiro tremendo, e começa com a oração de uma mulher estéril. Mas a oração de uma mulher estéril que ano após ano ia adorar a Deus. Ainda não havia um templo estabelecido, normalmente a adoração era feita em Siló, mas já havia lá uma pré-estrutura e havia a questão litúrgica da oração. E diz que enquanto Ana ia, ano após ano, com Eucana, a outra mulher de Eucana, a Penina, o texto, naquela época havia o casamento com mais de uma mulher, mas o texto bíblico já traz uma batida nisso. Isso daí não é de Deus, Deus está relevando. Por quê? Porque Penina era rival de Ana.
Como é que uma coisa que teria a bênção de Deus, e o texto diz que uma era rival da outra, mas elas iam, e Ana ia fiel nesse percurso para adorar ano após ano, e a Penina ia gerando crises, gerando problemas, para ter brigas durante aquela ida para a casa do Senhor. Mas você conhece já o final da história, como Deus transformou a vida de Ana, de onde vem Samuel, e Deus respondeu à oração daquela mulher. Amado, que bom estarmos na casa do Senhor nesta manhã. Que bom, às vezes, o contexto familiar, às vezes a pessoa vem para a igreja e no meio do caminho um arranca-toco para lá, uma briga para lá, e não sei das quantas mais. Eu vou dizer uma coisa, amado, não deixe de honrar o Senhor. As mulheres aqui dentro desse contexto entendiam isso, e não, eu quero estar, eu vou me devotar, eu vou adorar ao Senhor, porque eu quero adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu sei que a minha vida constantemente diante de Deus, amado, o Espírito de Deus vai trabalhar em cada oportunidade, em cada canto escuro lá da nossa vida, gerando limpeza, asepsia e levantando uma vida cristã sobre a rocha para a glória de Deus. Então o evento da Páscoa ocorria no templo, especialmente no pátio dos gentios, que era o pátio mais externo, amplo, onde havia sombras, onde havia lugar onde eles poderiam sentar-se e debater teologia. Os mestres da lei debatiam teologia no pátio exterior, o pátio dos gentios. E os jovens tinham a oportunidade de sentar e ouvir o debate desses doutores da lei. Eles podiam participar. Então, a cena do templo que nós estamos estudando hoje, de Jesus estar ali, não era tão incomum. Diga-se, como nota de rodapé, pastor, José e Maria eram pais relaxados? Como é que eles foram ao passo de um dia? Porque eu estou olhando aqui a Bíblia, eu não quero ser pai ou mãe como José e Maria, não. Eles foram ao passo de um dia, só depois de um dia que eles foram da falta de Jesus? Que pai é esse? Que mãe é essa? É porque, na verdade, dentro daquela cultura, um menino de 12 anos já era mais maduro, era considerado maduro. E ele tinha a credencial comunitária de fazer a viagem com os parentes, com outras pessoas da família, e isso era absolutamente normal dentro daquele contexto. Então, quando Jesus nos tira de um dia, Jesus não estava lá, não era para de imediato eles sentirem falta, não, está vindo com alguém. Então, diga-se de nota, José e Maria eram pais responsáveis, dedicados e sábios para a educação e a instrução do Senhor. Essa é a primeira rodapé que precisamos fazer sobre isso, depois teremos outras coisas. Mas essa cena não era incomum, porque Jesus era um jovem judeu devoto. Agora, a natureza e a participação de Jesus, como foi, a sua consciência de quem ele era, do que ele estava fazendo, e a forma dele interrogar, levantar questões para os doutores, isso se torna extraordinário. Isso se torna relevante. E eu quero, como uma pequena aplicação, dizer para a igreja: não deixe de fazer cultos na sua casa. Se você tem especialmente crianças pequenas, eu lembro que uma das minhas primeiras experiências na vida com Deus, eu deveria ter alguma coisa em torno de 5, 6 anos de idade, quando num culto no lar, no quarto da vovó Linda, eu, minha avó e minha mãe estávamos ali cultuando, eu olhando pela janela, eu lembro nitidamente ver um anjo passando assim na varanda da nossa casa. Ou seja, uma experiência desde pequeno, dentro de um ambiente de culto, dentro da minha casa. Amado, a tua casa é a tua primeira igreja, em nome de Jesus. Nós não podemos ter dentro da nossa casa um ambiente, você sabe, maligno, um ambiente absolutamente secularizado. A tua casa é santuário, amado. A tua casa é terra de Deus. Quando a pessoa entra na tua casa, a primeira coisa que eu declaro: paz seja nesta casa,
Paz seja nesta família, porque, amado, dentro da tua casa está lá o Espírito Santo de Deus quando você está em reunião familiar. Coisas de Deus podem e vão ocorrer na tua família. Creia, receba em nome de Jesus. É lugar de segurança, lugar de paz. Às vezes o mundo está um caos, o mundo está um ruído grande, mas você chega no ambiente da tua casa, chega no ambiente da tua família, você respira em fundo e diz: graças a Deus, louvado seja o Senhor. Experiência semelhante a essa quando eu chego na igreja. Louvado seja Deus, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Então, a tua casa é um lugar de Deus, próprio para a manifestação de Deus. Diga amém, louvado seja o Senhor. Abençoe a vida do teu irmão e diga: a tua casa é uma bênção, seja a tua casa uma bênção. Oh, em nome de Jesus, uma bênção do Senhor. Você que está pela internet ouvindo esta mensagem, eu declaro aí agora: a tua casa é uma bênção em nome de Jesus. Você sabe, amados irmãos, mais uma notinha de rodapé, que uma das grandes estratégias para crescimento de igrejas, para a proliferação do reino de Deus, é o pequeno grupo dentro de casa. É quando você usa a tua casa como um lugar para fazer cultos, para chamar vizinhos. Porque às vezes um vizinho sair lá de Vaz Lobo, lá de Saquarema, lá da região oceânica, sair de longe para vir para ti, não vem, mas às vezes ele vai na tua casa. Teu vizinho que mora na tua rua vai na tua casa, e ali é lugar de você pescar almas para Jesus, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Então, Jesus participa de forma extraordinária. O texto de Lucas começa de uma maneira ordinária, de uma maneira comum. Ou seja, ele descreve a devoção daquela família, Maria e José, que levam, inclusive, Jesus anualmente para Jerusalém para celebrar uma festa, celebrar um mandamento. Então nós já começamos a perceber um padrão, um modelo para a minha família, um modelo para a família do povo de Deus. Eles tinham um compromisso de fazer e cumprir tudo que estava prescrito a respeito daquele que tem intimidade com Deus. No entanto, o que acontece nesse interrogatório, nessa participação de Jesus, rompe com o usual. Desafia a nossa forma de olhar aquele menino, Jesus, aos 12 anos, e nos faz entender que algo grandioso de Deus estava sendo nutrido, algo grandioso de Deus estava sendo registrado, porque Deus estava fazendo algo grande. Aliás, nós já sabemos que desde o seu nascimento, quando Simeão pegou aquele menino nos braços e louvou a Deus, ele disse: agora os meus olhos viram a salvação. Ali estava verdadeiramente o Salvador do seu povo, amado. Jesus salvou a minha e a tua vida, diga graças a Deus por isso. Fomos salvos por Ele. Então, aprofunda, embora incipiente, no início da sua manifestação, consciência de Jesus a respeito dele mesmo, a respeito da sua identidade, da sua missão divina, nos revela ou nos dá um senso de propósitos e nos mostra que aquela profunda consciência de si ia além das expectativas humanas. É uma observação teológica que podemos fazer, porque diz que, e nós vamos entender um pouquinho melhor depois isso, mas diz que os pais ficaram perplexos com a resposta, não entenderam. E logo a gente pensa: gente, mas como é que pode eles não terem entendido? A gente depois aprofunda isso. Já não foi lá desde o nascimento falado quem ele seria? Você veja a manifestação de Jesus naquele momento. As palavras de Jesus naquele momento foi algo tão extraordinário, tão fora do comum, tão além do ordinário, que causou admiração e causou espanto. Amado, todas as vezes que uma ovelha de Deus, e nós temos Jesus como modelo de crescimento pleno em nossa vida,
Todas as vezes que andamos em Cristo, crescemos na medida e estatura de Cristo. O versículo da comunhão, da perfeita varonilidade, a medida e estatura do varão perfeito em Cristo Jesus, eu vou lhe dizer, esteja preparado e olhando para isso, porque Deus pode usar você de maneira extraordinária. Pastor, mas eu sou tão pequeno, um menino de 12 anos, eu sou um garoto em aspecto de relevância nesse mundo. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem era Jesus com 12 anos? Quem era Abraão na sua idade avançada, sendo estéril Sara? Quem eram os profetas? Quem eram os discípulos? Pescadores? Homens simples, pessoas comuns, quem eram? Talvez o mundo dissesse, não, esses aí não são ninguém. Mas se você é servo de Jesus Cristo, se você é filho de Deus, se a imagem e semelhança do Senhor está na tua vida, meu amado, você pode e será relevante no contexto que Deus te colocar. Eu declaro que você seja uma bênção na tua família, na tua casa, seja uma bênção no teu local de trabalho, seja uma bênção como marido, como esposa, como filho, que o testemunho que fluir da sua vida vai impactar doutores, vai impactar gente graúda, gente grande, e vai dizer, gente, aquele rapazinho, aquela moça, aquele pequenino, Deus está fazendo uma grande obra. Amado, nós somos servos desse Deus que pega o ordinário e o transforma em extraordinário. Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus fiel. Então veja, Lucas 2:46 a 48, diz assim a palavra: 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Então este episódio é uma ponte que nos conecta às promessas do nascimento de Jesus ao seu futuro ministério. É a única ponte que nós temos nessa idade de Jesus, conectando o menino Jesus, que acabamos de estudar o seu nascimento nos domingos passados, e o homem Jesus, que vamos estudar a partir da próxima semana, que se batizou e começou a pregar o ministério. Essa é a ponte do menino para o homem ministerial, que cresceu intelectualmente, fisicamente, socialmente, espiritualmente, que foi fiel aos propósitos do Pai, que cumpriu todas as profecias. E ele disse que a prioridade dos negócios do Pai Celestial, ou seja, é uma ponte, e eu creio que nessa ponte teremos lições vitais para a nossa própria caminhada de fé. Eu quero declarar, antes de entrar nos pontos, que Deus vai te dar lições, palavras, conhecimento para uma caminhada de fé poderosa nesta terra. Receba na tua vida, amado. Nós vamos aprender com os olhos de Jesus a respeito de família, criação de filhos, prioridades dos negócios do Pai. Por que negócios do Pai? Porque a revista e corrigida, ou a corrigida e fiel, a resposta de Jesus é: não sabeis que me cumpria tratar dos negócios do Pai? Porque o verbo grego, ele te dá essa possibilidade de entender. Jesus estava ali cumprindo a vontade do Pai, estava fazendo a vontade do Pai. O que nós podemos saber sobre isso? Vamos ver o que Mateus fala em Mateus 6, 31 a 34. Olha lá, Jesus disse: estou aqui cumprindo a vontade do Pai. Filho, por que você me fez isso aqui? Olha lá: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você crê nesta palavra, meu amado? Internauta que está aí buscando o reino em primeiro lugar. Versículo 34, ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então aqui já o Jesus adulto, mostrando que desde a sua adolescência fazia prioridade na casa do Pai. Prioridade às coisas do reino de Deus. Amada ovelhinha, priorize as coisas de Deus, e eu declaro a paz de Cristo no teu coração. Tudo que você está orando diante de Deus, tudo que você está colocando diante do Senhor, todas as lágrimas, entenda que priorizar o reino, estar em oração, não vai impedir você de sofrer aquele problema ou chegar ao coração a ansiedade, mas você vai lançar diante de Deus. Lembra que Pedro disse: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Quer dizer que a ansiedade pode sim chegar ao coração, mas quando chegar, você vai lançar diante de Deus. Quando a inquietação bater, você vai colocar diante de Deus. E a melhor coisa que vai te dar a maior paz, quando você colocar a tua cabeça no travesseiro, é pensar: eu priorizo as coisas do reino de Deus. Eu priorizo a vontade do Pai. Eu priorizo o que Deus me chamou. Meu amado, você é servo de Deus, ministro do Evangelho, despenseiro dos mistérios de Deus. A Bíblia diz que você e eu somos sal da terra, luz do mundo. Você está andando nos propósitos de Deus, claro. Luta vai vir, problema vai vir, perplexidade vai vir. As pessoas às vezes podem não entender muita coisa, nem eu mesmo e você mesmo pode entender tudo o que está acontecendo, mas o ponto principal é prioridade. Então, a questão não é o que você está vivendo, é para onde você está caminhando, os passos que você está dando. É isso que vai refletir a resposta de Deus, porque você está em concordância com o Senhor. Então Jesus, aos 12 anos, demonstra consciência da sua filiação divina e missão. Enquanto ele cresce humanamente e ele se submete aos seus pais, ou seja, Jesus é um modelo de desenvolvimento integral, conciliando o divino ao terreno, conciliando céu e terra. Ao mesmo tempo ele tinha consciência da sua missão e identidade, e ao mesmo tempo ele se submeteu aos seus pais. Ele estava equilibrando o céu e a terra. Ele é o exemplo máximo de como a nossa lealdade suprema deve se harmonizar com as nossas responsabilidades terrenas, sem negligenciar nenhum aspecto da vida. Às vezes a pessoa usa, ouça isso, pastor, como identificar se eu estou servindo a obra de Deus de forma correta ou não? Porque às vezes a pessoa usa a obra de Deus como fuga do seu casamento, como fuga da sua família. Não, eu tenho que achar alguma coisa para fazer na igreja, porque não aguento ficar dentro de casa. Eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer na igreja. Eu vou fazer agora um seminário, vou entrar num seminário. Eu tenho que sair do trabalho e direto do seminário, direto para a igreja, porque chegar em casa, ai meu Deus, é um inferno na minha casa. Aí, então você está usando a obra de Deus como fuga. Aí você está errado. A tua casa é um lugar de Deus, e Deus quer bênção na tua família, meu amado. Então nós temos um equilíbrio e aprender com sabedoria. Nós não podemos fazer o ativismo religioso, algo absolutamente assoberbado, que nos tire das nossas responsabilidades humanas. Então Jesus é o nosso modelo. O propósito de Deus para Jesus era um crescimento pleno, e o mesmo é para nós. Deus quer que nós cresçamos plenamente em cada área da nossa vida, e que a sabedoria que vem do alto influencie e transforme teu casamento, tua relação com os filhos, teu trabalho, teus negócios. Olha, que você seja um profissional abençoado, testemunho no lugar de trabalho. As pessoas olham para você, o que você apresenta. O que é que você apresenta no teu trabalho?
que você apresenta, jovens, como um estudante? Isso faz parte do teu testemunho. O que você apresenta como um membro dessa sociedade no mundo? Os valores que você tem promovido. O que você apresenta quando você está no trânsito, dirigindo teu carro? Será que é um cristão que está atrás daquele volante? Ou seja, nós como povo de Deus temos uma luz e um sal da terra em cada aspecto da nossa vida, e em Cristo você vai crescer e eu vou crescer em todos eles. Diga: eu recebo esta palavra, crescimento pleno em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 4, Paulo escreve a Timóteo, eu trouxe esse texto, por quê? Porque Paulo, quando escreve a Timóteo, ele está na conhecida, entre aspas, quarta viagem missionária. Ou seja, Timóteo aqui, os estudiosos dizem que quando Paulo escreve a Timóteo, ele tem alguma coisa entre 20 e 30 anos. O que isso significa? Significa que em Atos 16, foi na segunda viagem missionária, Timóteo, em Derbe e Listra, se juntou a Paulo. Cerca de 13 a 16 anos antes dessa epístola. Então, se ele tinha, por exemplo, 30 anos, 30 menos 13, ou seja, Timóteo era um garoto de aproximadamente 17, 16 anos de idade, quando ele começou o ministério. Era um jovem, era um adolescente, era um outro menino Jesus. E aí Paulo escreve para ele, e diz para mim, e diz para você nesta manhã em nome de Jesus. 4:11 a 16, ele diz, vamos lá: ordena e ensina estas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Aonde, pastor? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura. Qual foi o último livro que você leu? Qual foi o último livro que você leu? Qual foi a última vez que você leu um livro inteiro da Bíblia? Pastor, não me pergunta isso, eu estou com um problema de memória hoje, não sei o que aconteceu. Tá bom, então amanhã a gente pergunta de novo. Amado, aplica-te à leitura. Às vezes a gente diz, pastor, está acontecendo um monte de coisa na minha vida, eu não sei. Você tem lido? Você tem ruminado a palavra? Aplica-te à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos de ministério, do presbitério. Olha os irmãos diáconos e presbíteros da igreja. Medita estas coisas, e nelas ser diligente. Só aos domingos, pastor, que eu abro a Bíblia aqui no culto. Está certo isso? Não. Todos os dias, amada, para você fazer isso diariamente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Eu recebo na minha vida, Deus, que o progresso de cada um de nós será manifesto a todos. Ou eu recebo, quem é que recebe aí? Levanta a tua mão e diga, eu recebo na minha vida, amado. Olha, não é pecado progredir. Pecado é quem te vê progredir e tem inveja de você. Esse aqui é pecador. Não é pecado ir além, não é pecado ser um bom profissional, não é pecado despontar os dons e os talentos do Espírito, não, pelo contrário. E então Paulo, por saber que às vezes isso gera muito ciúme, como aconteceu lá com José do Egito, o cara tinha sonhos de Deus, crescia em Deus, e a família toda ficou cheia de ciúme. Paulo começa pro moço Timóteo, diz, ninguém despreze a tua mocidade, não aceite. Porque às vezes nós mesmo na vida adulta, amados, se permitirmos, vamos começar a nos ver como os usados pelo diabo querem que nós nos vejamos. Olha lá, aquele é orgulhoso. Olha lá, aquele lá é não sei o quê. E às vezes a pessoa começa a duvidar de si mesmo. De tanto que falam isso e aquilo, meu amado, ninguém despreze a tua vida, ninguém despreze o que Deus está fazendo na tua vida. Tenha consciência
da tua identidade, tenha consciência da tua missão, assim como Jesus já tinha da dele, assim como Paulo ensina Timóteo a ter consciência da sua missão, da sua identidade, e não permitir que ninguém invada. Já viu aquele ditado que não deve ninguém entrar no seu quadrado? Você tem o seu quadrado aí, fique firme dentro do seu quadrado. Olha lá, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Em outras palavras, ele está dizendo: cuida da tua vida e cuida da doutrina. É isso, é literalmente isso que ele está dizendo. Cuida da doutrina. Aí depois ele diz: continua nestes deveres. Por quê? Fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, amado, uma das coisas difíceis a observar é a persistência, é a perseverança. Então ele está dizendo, parafraseando: você quer crescer como Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça? Você quer crescer diante de Deus e diante dos homens? Continua nestes deveres. Eu estava assistindo ontem pela manhã, uma live que tem um médico, ortopedista, enfim, tem algumas especialidades, Paulo Musi. Ele faz diariamente uma bicicleta de manhã, e de baixa intensidade. Todo dia de manhã ele faz essa live. E ele disse assim: às vezes você acha que eu estou fazendo aqui baixa intensidade, que isso aqui, porque ele faz toda a live conversando com as pessoas, então não tem como pedalar muito forte. E você acha que isso aqui é fraco? Não, não é fraco. Por quê? Porque tem uma coisa chamada consistência. Todos os dias eu estou fazendo isso. Todos os dias eu estou seguindo isso. Meu amado, de grão em grão a galinha enche o papo. Uma multidão se começa como, pastor? Colocando a primeira pessoa, depois a segunda, depois a terceira. Você quer correr mais do que a perna? Não vai conseguir. Tenha consistência, continua nesses deveres. Então é importante entender, porque agora a pessoa diz: pastor, mas Jesus era Jesus. Jesus, como é que pode querer? Jesus era Jesus, Então nós precisamos entender que a humanidade de Jesus era perfeitamente como a nossa, idêntica. Jesus era 100% homem, como nós. Então Lucas, ele nos dá 2 resumos do desenvolvimento de Jesus que emolduram esse episódio do templo e que nos mostram esse crescimento de Jesus, que era perfeitamente humano. Serve de moldura, ou seja, está no início, está no fim. Veja lá, Lucas 2,40, ele diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A minha pergunta é: a graça de Deus está sobre você? Então você pode crescer como Cristo Jesus. Diga amém aí por isso. Agora olha o 52, que é o último versículo da passagem. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. A graça era diante de Deus e a graça era diante dos homens. Aí a pessoa diz: pastor, o meu negócio é o seguinte: eu brigo com o padeiro, eu brigo com o açougueiro, eu brigo com o mecânico, eu brigo com a cortadora manicure, eu brigo com quem faz o meu cabelo, eu brigo com a faxineira, eu brigo com o pastor que sabe que eu brigo com todo mundo, pastor, eu brigo com todo mundo, mas eu estou maravilhosamente bem com Deus. Coitado, como é que você pode briga até com a tua sombra? Pastor, às vezes eu me olho no espelho e digo: meu amado, segue a paz com todos em nome de Jesus. Você precisa entender que o teu relacionamento com as pessoas é importante. Então Jesus se desenvolveu de forma integral, de forma harmoniosa, em pelo menos 4 dimensões essenciais. Primeiro, de forma física, ele cresceu em estatura, ou seja, humanamente, Jesus experimentou o desenvolvimento físico como qualquer ser humano. Ele foi um bebê, ele foi uma criança, ele foi um adolescente, ele chegou à vida adulta, ele se sujeitou às leis biológicas do corpo humano.
Ele nasceu de um ventre, ele foi gerado. Então Jesus era perfeitamente humano. Assim como nós, louvado seja Deus. Eu declaro que você tenha cuidado do teu corpo, amado. Saúde, já fez teus exames, já fez teu check-up, tem feito exercício físico, tem buscado fazer uma boa alimentação. Pastor, quando eu penso em ter que fazer exercício, eu já volto para a cama. Cuida do teu corpo, amado. A forma como você trabalha no teu corpo hoje vai determinar a tua terceira idade. Você sabe que não tem como, por exemplo, apenas como um dado aqui, não é a minha área, mas dá para citar, não tem como, por exemplo, cuidar da glicemia apenas com insulina ou até mesmo alimentação. Os músculos são essenciais para o controle glicêmico. Depois dos 35 anos, nós temos perda de músculo. Você precisa criar massa magra. Cuida do teu corpo. O teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Jesus teve crescimento intelectual em sabedoria, ou seja, a divindade de Jesus não anulava o processo de aprendizado humano. Jesus, durante seu crescimento, assimilou informações, aprendeu habilidades, amadureceu intelectualmente na sua idade. E assim, Jesus nos mostra que a sabedoria divina se manifesta através de uma mente humana em desenvolvimento. Ou seja, nós não podemos negligenciar, amado, o poder da leitura, o poder da reflexão, o poder da busca pela formação e da informação. Às vezes as pessoas se equivocam na sua vida espiritual, por quê? Porque não buscam crescer como pessoa, não buscam crescer na leitura. A pessoa fica lá agarrada no Instagram do herético, aí sai do Instagram do herético, vai para o Facebook do demônio, e depois vai para o Twitter do capeta, e aí acha que está baseada em informações. Leia, por exemplo, a história para não cometer os mesmos erros dela, porque isso pode interferir na tua vida espiritual. Seja, não negligencie o poder do desenvolvimento. Outra coisa, amado, apaixone-se pelo processo diário de se tornar a imagem e semelhança de Cristo. Você precisa se apaixonar por esse processo diário de se transformar. Às vezes a pessoa diz assim: pastor, há 30 anos eu sou a mesma pessoa. Perdeu 30 anos de crescimento na sua vida. Perdeu 30 anos de desenvolvimento. Eu quero crescer todos os dias, que amanhã eu seja melhor do que hoje. Que depois de amanhã, melhor do que amanhã. Todos os dias, amado, Deus quer o teu crescimento. Receba essa palavra. Jesus se desenvolveu espiritualmente, sim. Por quê? Porque ele se desenvolveu em graça perante Deus. Em graça perante Deus. O que significa? Significa que a comunhão de Jesus com o Pai Celestial se aprofundava constantemente. Jesus se desenvolveu. Nós não podemos determinar 100% como era essa coisa, mas a Bíblia diz que Jesus se desenvolveu. Ele foi ganhando cada vez mais profundidade de conhecimento da sua identidade, da sua missão. E o seu relacionamento com o Pai Celeste se aprofundou, cresceu, o seu discernimento espiritual cresceu, a sua intimidade com Deus Pai cresceu, o entendimento dos seus propósitos se amadureceu. Amados, quantos minutos por dia você tem gasto no seu crescimento de vida com Deus? Quantos minutos em oração você tem dado para Deus diariamente? Pois eu quero dizer para a tua vida, amado, que Deus tem muito a aprofundar o relacionamento contigo, amado. O profeta Oséias diz assim: e o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, lhe falta relacionamento com Deus. Mas, amado, se você está crescendo na tua vida com Deus, eu vou lhe dizer, o teu progresso será manifesto para todos, em nome de Jesus. E às vezes é um processo invisível.
Às vezes está criando raízes debaixo da terra, ninguém está vendo. Mas quando a coisa começar a florescer, opa, fulano, fulana, porque você está crescendo na tua intimidade com Deus. Veja o que Paulo escreve aos Coríntios sobre isso, capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Quem é que tem experiência com Deus aqui, amado? Experimentados. Agora, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, porque elas se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Amado, se nós conhecemos a sabedoria de Deus, não crucificamos a nossa vida de oração, não crucificamos a nossa ida à casa do Pai, como Maria e José faziam, não crucificamos a nossa estadia perante os mestres e doutores da lei, para poder debater, conversar e crescer com eles, não crucificamos a leitura e os deveres contínuos, para que o nosso progresso a todos seja manifesto, porque muitas vezes crucificamos as armas espirituais em detrimento da vida espiritual e a favor das coisas do mundo. Aí ele continua dizendo, versículo adiante: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Maria e José ficaram perplexos. Amado, a tua casa, você mesmo pode ficar perplexo com coisas grandes que Deus vai fazer na tua vida. E nós vamos entender depois que a perplexidade de Maria foi correta, foi boa. Versículo 10, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 12 a 14, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, diga graças a Deus por isso, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em sabedoria, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. É o que estamos fazendo hoje. Ou seja, é um processo de crescimento. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por que, igreja? Eles são o quê? Loucura. E não pode entendê-las por quê, amado? Porque elas se discernem espiritualmente. Mas você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual. Você tem consciência da tua dependência de Deus. Você tem consciência da importância e da relevância da ação do Espírito Santo na tua vida. Você tem consciência do valor da vida de oração e o valor desta palavra na tua vida, amado. Então eu vou declarar que as profundezas de Deus sejam diariamente reveladas à tua vida. As profundezas da obra, do que Deus tem preparado, a cada passo na tua vida, a cada passo na tua casa, a cada passo nos teus sonhos, a cada passo naquilo que você está batalhando diante de Deus em oração. Como Jacó batalhou com o anjo, amadas vezes nós precisamos batalhar com Deus, não para vencer Deus na batalha, mas para que nós mesmos possamos crescer e amadurecer, porque nós é que somos transformados em nossa relação com Deus. Aleluia! A cada dia que você está diante do Senhor, amado, Deus está transformando a tua vida. A cada dia que você está em oração diante de Deus, Deus está trabalhando na tua alma, Deus está trabalhando na tua intimidade com Deus. Deus quer o teu crescimento em graça diante dEle. Eu creio nisso. Jesus cresceu espiritual e Jesus cresceu também socialmente,
porque era em graça diante de Deus e diante dos homens, ou seja, ele se desenvolveu num contexto comunitário, cultivando bons relacionamentos, ganhando o favor das pessoas ao seu redor. A vida de Jesus não foi de isolamento ou de excentricidade, como foi a de João, por exemplo. João teve um ministério específico, excêntrico, como precursor. Jesus estava no meio da comunidade. Jesus estava no meio do povo. Jesus é o nosso modelo de crescimento. Então Jesus se desenvolveu integrado de forma social, demonstrando que a graça de Deus também se reflete na capacidade de se relacionar bem com o próximo. Amado, se você não tem capacidade de se relacionar bem com as pessoas, há algum problema espiritual com você. Pastor, eu me dou mal com todo mundo, eu brigo com todo mundo, não consigo dar certo com ninguém nessa vida, brigo com todo mundo, há algum problema? E olha que nós brasileiros somos um povo diferente, porque a gente já tem a maioria tem essa facilidade de conversar com todo mundo. Para na fila do banco, já puxa assunto, nem conhece a pessoa, começa o assunto e vai. Para na fila do açougue, corta o boi inteiro e a pessoa está conversando. Na fila do supermercado, então, aleluia, louvado seja, conversando com a menina do caixa, fica ali o tempo todo. Nós somos assim, mano, o brasileiro é assim. Facilidade de conversar, de fazer amizade. Amado, por mais que sejamos às vezes tímidos, não tenhamos tanta facilidade assim, eu declaro bons relacionamentos na tua vida, amado. Olha o que a palavra diz em Hebreus 12, 14, estamos nos minutos. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém. Você quer ver Deus agindo na tua vida? Você quer ver uma cura poderosa nas tuas emoções? Você quer ver uma alma forte, uma identidade forte? Siga a paz com todos. Matéria de sociologia, matéria de cadeira sociológica, nós nos formamos com o relacionamento com o outro. Se você pega um menininho e bota ele lá com os lobos, ele vai virar esses caras aí que você viu lá nessa passeata. Aí você vai conversar com o cara, você está com raiva, sei lá, pegaram o cara, botaram no meio dos cães e ele virou um cachorrinho. Amado, você se forma com os outros, na tua relação com os outros. Então, faça amizades, converse com pessoas, não fique se isolando, não fique sozinho. Você tem irmão, você tem família espiritual, você tem uma igreja. Busque isso daí. Olha lá, diante, 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da... Jesus cresceu em graça diante de Deus e diante dos homens. Se você não segue a paz com todos e a santificação, separou-se dessa graça que te dá crescimento. Não vê Deus agindo na vida. Fica lá parado com a mente tacanha nos anos 80 a vida toda. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro, profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura, perdeu a bênção. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar para arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amado, que a tua vida de crescimento em Deus não chegue a um estágio de perdas, que você continue crescendo abundantemente em nome de Jesus. Então vamos continuar para terminar nesses minutos. Então essa humanidade perfeita de Jesus é um pilar da doutrina da encarnação. Por quê? Jesus não era um ser disfarçado entre nós. Ele era verdadeiramente humano, 100% homem e 100% Deus, vivenciando todas as fases do desenvolvimento com as limitações e o crescimento inerentes à condição humana. Você se lembra por que Lázaro morreu? Por que Lázaro morreu? Porque Jesus estava em Betânia. Chegou, olha, teu amigo está morrendo. Estou em Betânia, não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então Lázaro morreu. Mas quando Jesus chegou lá, fisicamente, saiu de Betânia, veio andando,
opa, agora eu estou aqui. Lázaro foi ressuscitado. Amado, que a presença do Jesus Cristo poderoso ressuscite a nossa vida de uma forma poderosa em Cristo Jesus e haja crescimento. Ainda, a consciência messiânica precoce de Jesus, precisamos, Lucas 2,49, vê lá, meu amado, põe para a gente, vai em Lucas 2,49, diz a palavra do Senhor, e voltando, Lucas 2,49, não é 24,9, vamos lá, deixa eu ler na palavra, Lucas capítulo 2, já está lá? Já foi? Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do Pai? Ou seja, Jesus foi encontrado no templo, não apenas como um ouvinte passivo, mas ativamente engajado com os mestres da lei, sentado no meio deles e interrogando, com inteligência, gerando admiração àqueles que o escutavam. Então, essa expressão, na casa de meu pai, ele não falou nosso pai, porque Deus era pai de Maria também, Deus era pai de José também, mas Jesus falou, não sabia que me cumpria estar na casa de meu pai. Isto marca uma distinção clara de Jesus, afirmando a sua filiação divina e uma missão singular. Ou seja, Jesus possuía consciência profunda da sua identidade messiânica e a sua responsabilidade para com o Pai. Você é um pequeno Cristo nesta terra. Tens desenvolvido a sua consciência de filiação com Deus? Precisamos desenvolver a nossa consciência da nossa missão com o Pai. Deus quer usar a minha vida e quer usar a tua também, amado. Você tem se colocado à disposição para Deus usar você? Você será e já é, em nome de Jesus, uma bênção onde você estiver, amado. E aí ele diz, me cumpria estar na casa do Pai, ou tratar dos negócios do Pai. Jesus está revelando prioridade inegável de cumprir a vontade do Pai, o que permeou todo o seu ministério, toda a sua pregação, todo o evangelho de Jesus é permeado em Jesus cumprindo a sua missão. E aos 12 anos, ele já estava impulsionado por essa prioridade. A força motora da vida de Jesus era cumprir a vontade de Deus. A força motora dos seus passos era fazer a vontade de Deus. Amado, às vezes parece difícil. Pastor, às vezes fazer a vontade de Deus... Pastor amado, eu sei que fazer a vontade de Deus vai me gerar problema. Eu vou ser perseguido, vão falar mal de mim. Quando eu falar Jesus, pronto, o problema vai chegar. Às vezes, amado, fazer a vontade de Deus custa muita coisa, mas eu vou lhe dizer, será a força motora da tua vida. Ninguém vai parar a tua vida, amado. Você vai cumprir a vontade do Pai cabalmente. Receba esta palavra. Diga, eu recebo em nome de Jesus. E ainda, a incompreensão e a obediência de Jesus aos pais. Versículo 50, diz a palavra do Senhor. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. Esta nota é importante, por quê, amados? Porque a incompreensão de Maria sobre a divindade de Jesus era essencial, tinha que ser assim. Porque isso permitiu a Maria, permitiu que Jesus tivesse uma vida humana normal diante de Maria. E evitou que Maria tivesse um relacionamento com Jesus errado. Porque se Maria tivesse uma plena consciência de quem é aquele que estava diante dela, o que ela ia fazer? Ia adorar Jesus, viver em adoração a Jesus absolutamente, e não iria exercer o seu papel de mãe. Logo, Jesus não teria uma humanidade muito completa. Por isso, Maria estava ali, olha, você sabe, não entendendo muito bem. Entretanto, a Bíblia diz que Maria guardava no coração todas aquelas coisas, ou seja, demonstrava que Maria tinha fé, que ponderava e esperava pelo esclarecimento divino. Não é isso que diz o versículo 51? Olha lá, 2,51, a parte B. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração.
Você, como Maria, vai começar a ponderar as coisas que você não entende na tua vida, e Deus vai esclarecer cada passo que você tem que dar. E a incompreensão de Maria ainda reflete a espada que Simeão profetizou. Vamos lá em Lucas 2,35, diz assim: também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste o pensamento de muitos corações. Ou seja, Maria tinha a dor de viver num mistério, a dor de não compreender absolutamente tudo que estava acontecendo na divindade, na vida de seu filho. Era uma dor que transpassava a sua alma. Ela aprendeu a conviver com essa dor, ela aprendeu a esperar no Senhor, e certamente é uma das maiores mulheres que nós temos na Bíblia Sagrada. Diante do incompreensível, diante do inesperado, diante do que você não consegue dominar, qual é a postura que você deve ter? Lições do menino Jesus e de Maria. Pondere no coração a vontade de Deus, porque certamente a luz de Deus vai brilhar na tua vida. Então, ovelhinha amada, eu preciso terminar, é um tema denso, mas vamos chegar ao final e dizer: o mais notável disso tudo é que Jesus, mesmo com a sua consciência divina e clara da sua missão, não se tornou um adolescente rebelde, não se tornou uma criança rebelde. Pelo contrário, ele foi obediente a seus pais, ele respeitou os pais terrenos, ele caminhou em direção à honra ao Pai Celestial. Se você honra a palavra de Deus na tua vida horizontal, terrena, cumprindo o papel de um cristão, você estará honrando ao Pai Celestial. Versículo 51, novamente, Lucas 2, parte A, ele diz: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes o quê? Submisso. Então, amado, pegue aí a conclusão que está agora na sua mão. Olha aí, vou fazer uma leitura, não vou explicar, para que você possa levar para o seu coração e refletir em casa. Conclusão: implicações para a nossa vida, paternidade ou maternidade e fé. A história de Jesus aos 12 anos não é apenas uma anedota, não é apenas uma historinha feliz, alegre, para a gente dar uma risada, porém rasa, não. Ela oferece reflexões profundas para a família e para a fé. Para os pais, pelo menos 3, criar na piedade. José e Maria nos ensinam a importância de envolver os filhos nas práticas espirituais. Levar Jesus anualmente à Páscoa demonstra que a fé é aprendida, primeiramente no lar, e que a igreja é uma parceira vital na formação espiritual. Confiança e supervisão é outro pilar. A preocupação dos pais com Jesus perdido em Jerusalém nos lembra da necessidade de equilibrar a confiança com a supervisão atenta. Não devemos transferir inteiramente a responsabilidade pela formação de nossos filhos para os outros. Compreender o plano de Deus. Nem sempre compreenderemos os desígnios de Deus para nossos filhos. Assim como Maria, somos chamados a ponderar, a ter paciência e a confiar que Deus está agindo em suas vidas, lembrando que eles são um empréstimo divino a ser capacitado para seu serviço. Diga glória a Deus por isso. Para os jovens e filhos, crescimento equilibrado. O modelo de Jesus nos desafia a buscar um desenvolvimento integral, físico, intelectual, espiritual e social. Não negligencie nenhuma dessas áreas em suas jornadas. Buscar a Deus. O exemplo de Jesus no templo nos inspira a buscar conhecimento, fazer perguntas, ouvir e participar ativamente da vida da igreja, ansiando por compreender a vontade de Deus para nós. Aleluia. Obediência e submissão. A despeito de sua consciência divina, Jesus foi submisso aos seus pais. Isso nos ensina a importância de honrar e obedecer aos pais e às autoridades, como um reflexo de nossa submissão a quem? Ao Pai Celestial. Prioridade ao Pai Celestial. A declaração de Jesus sobre os negócios de meu Pai, ou estar na casa do Pai,
nos convida a priorizar a vontade de Deus em nossas vidas, mesmo quando isso possa gerar tensões com expectativas humanas ou sociais. Para todos os crentes, e quem é crente nesta igreja, diga amém. Na internet aí, amém, estou ouvindo daqui, louvado seja. Lealdade suprema. A passagem nos recorda que, embora o amor e o cuidado pela família sejam essenciais, nossa lealdade suprema pertence a Deus e à realização de seus propósitos. Devemos ser movidos por essa mesma necessidade divina que impulsionava Jesus. Nisso daí há mistério e a fé, ou seja, muitas vezes os caminhos de Deus serão misteriosos para nós. Nossa resposta deve ser de fé, como Maria, guardando e meditando sobre as verdades divinas em nossos corações, confiando na soberania do Senhor. Que o exemplo de Jesus, que crescia em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e os homens, está em azul porque é uma citação bíblica, agora está em amarelo porque é uma aplicação, nos inspire a buscar um desenvolvimento integral em todas as áreas de nossa existência. Como Jesus, coloquemos os negócios do Pai em primeiro lugar, pois é ali que encontramos nosso verdadeiro propósito e plenitude. E que a graça de Deus nos capacite a viver uma vida que honre a Deus em cada aspecto da nossa existência. Que assim seja, assim diz o Senhor.